Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo a gente vai falar que São Paulo voltou atrás, está pensando em comprar o Gabriel Neves. Vou te contar o valor e vou te contar, antes de todo mundo se lesionar, o que a diretoria ia fazer com o Gabriel Neves, como o mundo do futebol dá voltas. Vou falar que o Belmonte contou qual é o valor que o São Paulo espera por Igor Gomes, Pablo Maia, o Wellington, qualquer uma da molecada da base a partir do dia 18. Vou te contar que hoje o Casares, numa apresentação que teve no São Paulo, do Inova Pontuação, deu aí uma entrevista controversa, falando que ao mesmo tempo que o São Paulo não quer fazer loucuras financeiras, e tá pegando um monte de empréstimo, colocou Soteldo também, na mesma entrevista, como sim um dos alvos de contratação, e voltou a falar do Claudinho, que a gente já explicou que o Claudinho não quer sair da Europa, mas o próprio Casares hoje falou do Claudinho e do Soteldo. Hoje, algumas horas atrás. E foi meio controverso aí, a gente vai pensar no vídeo de amanhã porque tá tão controversa toda essa história. Vamos falar do Arboleda, que já fez a cirurgia, e eu vou responder algumas perguntas que me enviaram pelo Instagram, mandar um salve pra vocês que estão sempre comentando aí embaixo. E aí, no vídeo de amanhã, finalmente a gente vai falar de toda a história do Turíbio, porque eu não posso só chegar aqui e falar, gente, tá acontecendo isso ou aquilo. Tenho que te fazer uma linha do tempo, vou ter que dividir em mais de um vídeo. São muitas informações e não é fácil, né? É um assunto meio complicado e grande. Então, se você não me conhece, meu nome é Laila Reis, eu cubro São Paulo pelo portal spfc.net há mais de 10 anos. Bora falar de notícia. Gente, Gabriel Neves, dessa temporada, com mais de 30 jogos, ele fez apenas 14 jogos. Deles, muitos entrando no segundo tempo. Só que daí todo mundo lesionou e ele começou a mostrar. Eu vou lembrar de novo, porque eu faço questão. No comecinho do ano, eu tava falando, gente, o Rogério Ceni tá queimando alguns jogadores, porque a diretoria tá mandando escalar a molecada pra vender e bater a meta de 142 milhões em julho, que tem que vender os jogadores, e tá obrigando o Rogério Ceni a escalar a molecada. Ah, Laila, porque você inventa história, porque não sei o que lá. Quando o Gabriel Neves voltou a jogar, que atuou naquele Corinthians lá contra em Itaquera e tudo mais, ele voltou uma draga. Deu um pouquinho de ritmo de jogo pra ele, porque todo mundo se lesionou, e ele mostrou quem ele era, que a gente já esperava isso dele. Até então, a diretoria imaginava que ia liberar o Gabriel Neves agora em junho, porque o Independiente e o San Lorenzo já estavam atrás dele, sabendo que ele estava ficando aí, já está livre no mercado. E aí agora a diretoria já falou com o empresário e já demonstrou interesse em comprar o jogador. O valor é de 8 milhões e meio de reais, que pode ser, já está escrito numa cláusula contratual, já pode ser parcelado em 3 anos. Cara, isso é de graça. Ainda mais pro tanto que ele tá entregando e mostrando que pode entregar nos últimos jogos. Então, assim, São Paulo tá fazendo toda essa movimentação. E o que só prova que a diretoria, às vezes, faz umas coisas, cara, que eu vou te contar. A Arboleda já fez a cirurgia. Vai ficar aí o resto da temporada fora. Vai fazer muita falta, mas tá fazendo de tudo para tentar voltar antes da Copa do Mundo, que ele aí tem a seleção equatoriana. E vamos ver, boa sorte pro Arboleda, já estamos. Lembrando que se você quer saber se o São Paulo tá atrás de outro zagueiro, que tá falando com o Adrielson do Sport, volta no meu vídeo do meu último vídeo, que eu tô te contando dessa negociação que independe da janela do dia 18 de julho para acontecer. Marcos Guilherme também contei ontem, tá aí para acontecer essa semana. Agora vamos falar do Belmonte, que deu uma entrevista aí recentemente, e eu fiz questão de pegar essa entrevista para falar, porque muita gente tá falando, o Porto deu 11 milhões, calma que não é uma proposta oficial, foi uma sondagem com os empresários, querendo levar 2 por 1, querendo levar o Neves e o Igor Gomes, e a galera tá tipo assim, eu levo no aeroporto, leva por 11 milhões. A que preço, né? A gente já tá aí pendengando com esses jogadores exatamente para valorizar o passe. São Paulo tá na renovação para valorizar passe. E aí, finalmente, quando chega a janela, a gente vai fazer os 2 por 1. O Belmonte colocou que nenhuma das joias... Teve um cara que escreveu nos comentários, bijuteria, eu ri demais. Nenhuma das joias da base sai por menos de 10 milhões de euros, que daí 59 milhões de reais.
Nenhuma. Wellington, Pablo Maia, Neves, Igor Gomes, o machucado do Sara, qualquer um. O mínimo são 10 milhões de euros. E, gente, eu concordo. Tem que valorizar o passe dos caras. Já fez de tudo, valoriza o passe. Agora vamos falar um pouquinho a notícia do goleiro eu não vou dar hoje, eu vou deixar para o vídeo de quinta-feira. Agora eu vou falar um pouquinho do Casares, que hoje teve o Inova Pontuação e ele fez a apresentação aí desse novo projeto do São Paulo e aí aproveitaram para fazer um monte de pergunta para ele. Então ele foi perguntado para ele sobre contratações e sobre loucuras financeiras. E primeiramente, muito contraditório, porque ele falou assim, não, o São Paulo não tá disposto a fazer loucuras financeiras, tá saindo na mídia, tá lá no spfc.net para quem quiser, aqui São Paulo tá procurando zagueiro, atacante, goleiro, mas tá querendo um jogador que esteja com valor barato de mercado mesmo, com o Rogério Ceni fazendo um monte de cobrança. Só que ao mesmo tempo que ele disse que não vão haver loucuras financeiras, etc., ontem teve a reunião no Conselho Deliberativo por mais 25 milhões de empréstimo. E aí, no final da entrevista, ele falou que o Claudinho, que a gente já negou na semana passada, do Zenit, é um dos jogadores que o São Paulo tem interesse e que o Soteldo do Tigres é um dos jogadores que o São Paulo tem interesse. E para trazer o Soteldo do Tigres, cara, a gente já colocou aqui que o valor mínimo que você vai achar aí é de 33 milhões, 40 milhões por este jogador. E é um jogador que ganha mais de 1 milhão por mês. Está ganhando atualmente $1.200.000 por mês. Então são jogadores caros. São jogadores caros. O próprio Claudinho, ex-Bragantino, que o Casares fez questão de falar o Claudinho, ex-Bragantino, que está na Rússia, e tal. É um jogador caro. Você tirar ele do mercado europeu, que tem aí 3, 4 times atualmente, esta semana, conversando com ele, aproveitando aí o que a FIFA permite suspender o contrato, etc. Para você trazer, é muito caro. Então, como que não vai fazer loucura financeira? Você me fala esse nome. Eu começo a achar, se vier processo na justiça, veio, eu vou fazer o quê? É a minha opinião. Eu começo a achar que o São Paulo faz uma bela cortina de fumaça, querendo que a torcida olhe para nomes como Soteldo, querendo que a torcida olhe para nomes como Claudinho, e diz ao mesmo tempo que não vai fazer loucura financeira, mas são nomes de loucura financeira e o bicho tá pegando internamente no São Paulo. Essa é a minha opinião. Para fechar o vídeo, vou responder um pouquinho. Eu coloquei se você não me segue nas redes sociais, vou colocar aí embaixo na descrição do vídeo minhas redes sociais. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram pra galera. Então, vou escolher algumas aqui para responder. Vamos lá. O que achou da declaração do Petralha que foi feita hoje? Foi o Ryan Defino dos Santos. O Petralha fez uma brincadeira hoje falando sobre o Mundial, porque teve aí esses jogos últimos entre o São Paulo e o Palmeiras. E falou da Leila, que tá sempre colocando muito dinheiro no time porque quer ganhar o Mundial, mas fez uma baita uma brincadeira e entrou nos Trend Topics do Twitter porque ficou falando, cara, não adianta, o Palmeiras não tem Mundial, tal, e não adianta ficar colocando milhões no Palmeiras, que é essa a realidade. Cara, achei sensacional a zoeira em relação a isso, bem feito. O São Paulo está trabalhando na diminuição de dívidas ou só aumentando o déficit? Só aumentando o déficit. Só aumentando o déficit. Depois de falar do assunto do Turíbio, vamos pegar uns dias para falar só do aumento do déficit. Doutor Turíbio, é justo o São Paulo entrar na justiça e não entrar contra o Daniel Alves? Eu adoro quando vocês fazem essas perguntas inteligentes. Eu vou deixar essa para o próximo vídeo. Rogério realmente tem culpa do time entregar pouco, na sua opinião? Tem jogo que sim, tem jogo que não. Que nem eu tinha feito alguns vídeos que eu coloquei no Instagram antes dos jogos contra o Palmeiras, falando, olha, pra mim é um jogo aberto. O Rogério Ceni, ele prova às vezes que ele consegue tirar leite de pedra. E depois ele vai lá, substitui errado e ele mostra que todo o leite que ele tirou da pedra, eu vou jogar pelo ralo. Então, assim, eu acho que ele consegue fazer coisas incríveis. Não acho que ele passou pelo Flamengo e pelo Fortaleza sendo campeão de tudo que ele disputou à toa. Não de tudo que ele foi campeão brasileiro pelo Fortaleza, mas, assim, fez muitos títulos.
Ele consegue fazer coisas incríveis, tem muita visão de jogo, mas está sofrendo, tanto com o ambiente, tanto com que ficou muito claro que a diretoria mexe nas escalações, como a gente está vendo nas últimas coletivas, e com muitos desfalques e algumas vendas. Então tem um pouquinho de tudo aí, além de um bastidor que está fervilhando no São Paulo. Essa é a minha opinião. Até o próximo vídeo, eu espero muito você pra gente falar de toda essa denúncia do Turíbio, o São Paulo entrando na justiça, isso é censura, isso é certo, Casares disse o quê, como isso estava há um ano, vamos ver essa linha do tempo. Grande beijo.